Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo e hoje é mais um vídeo sobre a personalidade da mãe narcisista. Então, se vocês estão acompanhando aqui, tem bastante vídeo, estamos esmiuçando essa personalidade cognitiva e comportamental tão característica da mãe narcisista. E lembrando que eu estou falando sobre filha de mãe narcisista, porque isso foi o pedido de uma pessoa que acompanha aqui esse canal. Então, atendendo a esse pedido, eu uso filha narcisista, mas você pode usar essas características para o marido, para o companheiro, para o pai, para o chefe, para o amigo, para o irmão, para qualquer pessoa que tenha essa personalidade. E aí você então está sendo submetida a um relacionamento com uma pessoa com esse tipo de personalidade. Então é importante para que você conheça e se precavenha e você se proteja e você se defenda, né? A mãe de personalidade narcisista, ela tem uma flutuação de humor, porque são facilmente influenciados por sentimentos antagônicos. Então, como quase tudo tem o potencial de afetar essa mãe narcisista de uma forma negativa, em um minuto ela tá super para cima, no minuto seguinte ela tá lá embaixo. Lembra que no vídeo passado a gente falou sobre a possibilidade da depressão? Então, porque ela não sabe também trabalhar suas emoções de uma forma adulta, de uma forma madura, e ela está sempre extravasando a insatisfação dos outros porque ela não pode implodir. Então ela faz esse deslocamento do afeto. E é uma pessoa bastante invejosa, e isso é uma característica da pessoa narcisista, porque ela está sempre se comparando com os outros para se sentir bem a respeito de si mesmo. Ela morre de raiva quando os outros se destacam mais do que ela, principalmente quando se identifica com o que os projeta para o topo do pódio, né? Como a beleza, a melhora da condição financeira, popularidade. Então essa pessoa narcisista, ela tem inveja de todo mundo que se projeta, que está acima dela e principalmente da própria filha. Então ela não tolera quando essa filha recebe mais atenção do que ela, ou quando ela se torna mais bem-sucedida. Então, na eventualidade dela sentir ameaçada, ela reage com uma língua venenosa, ferina, não perde tempo em aquelas pequenas atitudes, falas que vão desmoralizar, seja indiretamente, através da agressividade passiva, né? Ou mesmo com ataques abertos de crítica destrutiva e gratuita. Então ela não poupa essa língua. Ela vai falando como quem não quer nada, às vezes na base da brincadeira, né? Mas ela fala. Então é muito interessante também observar que o narcisista, ele precisa de alguma coisa, ele trata os outros de uma maneira atípica, assim, com consideração, com respeito. E quando a mãe narcisista, ela quer que a filha empreste alguma coisa, que faça alguma coisa para ela, aí ela se torna carinhosa, ela se torna afetuosa, como se ela tivesse sido tomada por um espírito muito benevolente. E aí também ela vai demonstrar curiosidade, demonstra atenção. Isso tudo é um comportamento inédito, né? Em relação a esse filho, mas só acontece quando ela vai reconhecer uma oportunidade de auto-benefício. Ou quando a pessoa, né, para quem, ó, então a filha mesmo, ela está envolvida com pessoas com um poder econômico e um poder aquisitivo mais privilegiado. Essa mãe narcisista também, ela costuma sabotar a felicidade. Ela vai minando o entusiasmo e a alegria do seu filho, das outras pessoas, porque ela não tolera não ser o centro das atenções. E como uma pessoa invejosa, ela também, ela não atura muito ver a alegria e o entusiasmo dessa filha pela vida, porque ela mesma nunca está satisfeita com o que ela tem. Então,
para que ela não seja relembrada, né, da sua miséria pessoal, das suas faltas, incompletudes, né? Ela vai minando a animação dessas pessoas para que essas pessoas se nivelem ao seu patamar de descontentamento. Então, quando em companhia dessa mãe narcisista, ela está sempre inferior, a filha tem que estar inferior, nunca no mesmo patamar ou acima. E essa mãe narcisista, ela guarda muito rancor. Quando ela se sente magoada, aquilo fica registrado na sua memória e ela não deixa nenhum deslize passar em branco. Inclusive, ela parece que mantém um banco de dados e falhas de comportamento daquela filha, e cada vez que a filha ela se recusa a atender às suas vontades, ou mesmo ela ousa agir, né, de forma própria, essa mãe acessa essa caixinha, essa memória, e ela vai pegando esses exemplos, né, de mau comportamento, de falhas, e aí ela vai aquela lista sem fim e de todas as vezes que a filha desapontou, né? Então é como se o seu objetivo fosse provar que ela está sempre certa. Então ela usa todo aquele seu poder cognitivo para assegurar os seus argumentos. Por outro lado, ela tem uma memória muito fraca quando essa memória se refere aos sucessos, às conquistas e à qualidade das outras pessoas. Principalmente quando essas pessoas são as que ameaçam essa mãe, como, por exemplo, a própria filha. Ela se esquece do sucesso. E ela tem muito problema, essa mãe tem muito problema de intimidade também. Então, porque a personalidade do narcisista, ela é intolerante e ela se recusa a aceitar a sua própria humanidade. Então ela cria uma barreira entre os seus sentimentos e quem ele realmente é. Então está sempre agindo em total dissonância, discordância com o que pensa e o que sente. Então ela vai se comportar de uma forma falsa, uma forma pretensiosa, mascarando suas verdadeiras emoções. E essa tendência à autorrejeição, que é pessoal, emocional, vai criar uma conexão. É impossível criar uma conexão genuína e saudável consigo mesmo, com as outras pessoas, né? Independente de que natureza seja o relacionamento. Essa mãe narcisista, no fundo, ela se odeia, né? Quanto maior o mito, né, a respeito dos narcisistas e de que eles amam de forma exagerada, e a realidade é exatamente o inverso disso. O narcisista, ele é incapaz de se aceitar e chega até a nutrir um certo ódio profundo contra si mesmo, né? Por não ser capaz de corresponder de todas as formas, em todas as circunstâncias, aquela imagem que idealizou de perfeição, de sucesso absoluto, aquela imagem que a pessoa narcisista tanto se esmera, né, em reproduzir para os outros. Ele tenta enganar as pessoas, né? E aí ela vai ter, obviamente, problemas de relacionamento no trabalho, com colega, com chefe, né? E aí, se o chefe for narcisista, aí vai resultar num pesadelo, né? E como esse narcisista, ele é arrogante ao máximo, ele vai tratar os outros como se todo mundo fosse inferior a ele. Então ele se recusa a aceitar qualquer tipo de responsabilidade e aí ele começa a criar desentendimentos, e quando algo sai errado, nunca é a culpa dele. E assim, e um colega, né, é um péssimo colega, porque ele não tem nenhum espírito de equipe, né? Como chefe, ele vai ser explorador, insensível, nunca vai dar o crédito do trabalho a ninguém, e até rouba as ideias dos outros, né? Além de tratar todo mundo como seu empregado, como seu serviçal. Se a mãe narcisista, né, ela tá sempre reclamando de um ou outro problema no trabalho, é porque realmente, de repente, ninguém consegue aturá-la mesmo, né? Vamos ser sinceros, é difícil conviver com alguém com esse tipo de personalidade. E também
vive tendo problemas de relacionamento amoroso. Então, o relacionamento amoroso com o narcisista é uma das maiores decepções na vida de alguém, porque eles são mestres no disfarce e possuem dotes artísticos, digamos assim, de primeira classe, né? Então eles se escondem atrás de uma cortina de fumaça de aparente perfeição. Então o charme, a suposta autoconfiança do narcisista, né, que são a princípio bastante atraentes, mas quando aquela máscara cai, quando ele precisa se revelar realmente o que ele é, o que ele consegue revelar para outra pessoa é aquela pessoa manipuladora, egoísta. E aí é muito difícil você ter um relacionamento com pessoas que tendem a não consegue por muito tempo manter aquilo. Bom, a mãe narcisista, ela é agressiva passiva. E isso é uma característica também da personalidade narcisista, claro, né? Então essa mãe narcisista, ela usa de comentários indiretos, maliciosos, como a ironia e o sarcasmo, né, para destilar todo o seu veneninho. Então o seu discurso vai ser repleto de significados duplos, eles são intencionados a desmoralizar e desarmar aquela filha ao mesmo tempo, né? Desmoraliza e desarma. Então é uma das suas ferramentas de abuso psicológico mais eficiente é a sua agressividade passiva, porque a sua máscara e suas verdadeiras motivações, elas aparecem malignas assim com uma certa sofisticação. E aí também ela leva tudo pessoalmente para o seu lado pessoal, porque ela é incapaz de refletir objetivamente sobre si mesmo e se identificar como uma entidade independente. Então essa mãe narcisista, ela julga tudo e a todos em relação a si mesmo. Então é muito difícil fazer essa mãe narcisista entender que o mundo não gira em torno dela, mas que o mundo tem indivíduos que possuem livre-arbítrio e visões de mundo próprios. Então ela não aceita crítica, não aceita que as pessoas discordem dela, que rejeita. Então ela considera a autonomia de um pensamento como uma ofensa pessoal. E aí essa mãe narcisista também, ela parece não ter muito escrúpulo, né? Já que ela mente descaradamente, ela explora a boa vontade dos outros, ela abusa psicologicamente sem pensar duas vezes, e aí quando confrontada, né? Confrontada, ela não exibe uma consciência daquilo e nenhum remorso pela atitude e também não admite a culpa, e aí ela vai usar umas táticas assim um pouquinho mais, umas rasteiras, umas táticas bem rasas, sabe, bem baixas, a fim de reiterar sua posição de superioridade, como através da manipulação e chantagens emocionais. Bem, e como a mãe narcisista é uma mãe humana, ela não é uma máquina, e ela não é ininterruptamente insuportável, mas ela passa por momentos de lucidez em que às vezes ela consegue, por um momento muito breve, conter a sua atitude abusiva. Então esses momentos de relativa paz e harmonia, no entanto, infelizmente, eles são exceção. A norma narcisista é muito o oposto disso. Então é muito triste observar que a realidade desses curtos intervalos, aparentemente de calmaria doméstica, eles vão ser seguidos por longos períodos de tristeza e de conflito. Porque é importante lembrar também, gente, que a mãe narcisista, ela é muito vingativa. Se você contraria, você vai pagar com a sua reputação e também com seus relacionamentos, porque o narcisista, ele não tolera ser questionado, ele não tolera ser questionado, esquecido, abandonado. Então a filha da mãe narcisista, que se ela se atrever a recusar o papel de atriz coadjuvante e acessório da própria mãe, é bom que saiba, porque ela vai acabar tendo de lidar com todas as consequências de uma campanha muito maliciosa contra o seu nome.
Se ela se sentir ignorada pela filha, ela coloca aquela máscara de mãe coitada e usa todos os recursos disponíveis para denegrir a sua imagem. Então ela fica protegida pela instituição de mãe e com a ajuda do chavão de eu fiz o melhor que eu pude, né? E aí ela projeta uma imagem de Marte para convencer a todos daquelas suas maravilhosas, boas intenções e total inocência. Então, gente, esse foi o último vídeo da personalidade da mãe narcisista. É claro que tem aí algumas outras possibilidades, mas vamos falar sobre a personalidade narcisista e aí terminamos aqui esse vídeo. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Então, por hoje é só. Um beijo.